Meu nome é Néstor Escodro, eu nasci na Itália em 1930, numa pequena cidade da Itália, no norte da Itália, onde mais ou menos 70 anos atrás aquilo era Áustria ainda na outra guerra. E por isso eu fui educado um pouquinho meio rígido, que a educação do alemão é meia dura. Eu fui realmente educado dessa maneira. Tanto é que quando eu vim aqui no Brasil, eu tive filhos, eles me criticavam muito porque eu dizia que era muito duro com os filhos, mas eu fui educado, aprendi desse jeito, eu tinha que fazer desse jeito, não sabia outro jeito. Mas eu acredito que deu certo com os filhos. Todo mundo me dizia, você tem uns filhos, você tem sorte que tem uns filhos maravilhosos. Eu realmente tenho muita sorte, tenho uns filhos maravilhosos, mas também um pouquinho também dessa maravilhosidade a educação que eu dei e que também a minha mulher concordou comigo, eu dei. Então juntamos tudo e ficou uma maravilha, foi muito bom. Eu cheguei no Brasil em 1950, completei 18 anos aqui. E pelo início, foi um início meio duro, embora meu irmão já estava aqui há 3 anos, me parece, e com ele foi mais fácil, porque ele já morava aqui, já tinha os hábitos, os costumes daqui, já tinha absorvido isso, e para mim foi um pouco mais fácil, mas não foi tão fácil, porque a diferença, naquele tempo, entre o Brasil e a Europa, a diferença era muito grande. Hoje já não é, mas naquele tempo era. Eu, quando cheguei aqui, nos primeiros meses, eu assustei. Eu falei, eu não vou ficar aqui, não. Por quê? Porque não é questão de nada, não é questão que aqui fosse pior, lá fosse melhor, ou o contrário, não é isso. O problema é que, quando você vem de uma nação e você vai para outra, os hábitos e os costumes são um pouquinho difíceis de absorver. Você não absorve ele rapidamente. Então, isso cria um pouco de dificuldade, mas depois foi muito bom, teve aqui, foi muito bom, o Brasil me deu muito, sem dúvida nenhuma, além da parte financeira, me deu filhos, neto, bisneto, e ainda vou ter 3 netos, se Deus quiser. Depois já tem uma bisneta que tem 16 anos, então não está tão difícil aqui chegar lá, né? E eu já falei para ela, olha, o dia que você me der uns 3 netos, eu vou te dar uma casa de presente. Então ela aceitou, ela falou que sim, que ela vai casar logo, então tá bom. Mas eu me adaptei aqui, sem dúvida nenhuma, muito bem. Trabalhei, porque quando você sai de um país para outro, primeira coisa é que ninguém te conhece. Então, mesmo que você vai vender banana na rua, está tudo muito bem, não tem problema nenhum. Agora, quando você está na tua terra, você tem mais ou menos um nível de vida, você não vai vender banana na rua, porque te conhece, tá? Quando você muda de país, qualquer coisa serve. Então, você dá tudo que tem para poder chegar no objetivo que você se fez. Então, o objetivo de quando um sai para um país, para ir para outro, qual é que é? Fazer alguma coisa. No caso aqui, era fazer a América. Então, na Europa, a América era o céu. Então, todo mundo queria vir aqui para fazer a América. E, graças a Deus, conseguimos fazer alguma coisa. Eu acredito que o Brasil me deu, sem dúvida nenhuma, muito. Mas também eu dei alguma coisa para o Brasil. Fiz várias empresas, chegamos até 4 mil empregados. Então, tem coisas que eu também colaborei com o desenvolvimento do Brasil. E isso me deixa muito feliz, naturalmente. Na Itália, quando saí de lá, logo depois da guerra, tinha realmente muitos problemas. A Itália praticamente destruída, não tinha que começar tudo de novo, tinha que reconstruir fábrica, estradas, ferrovias, enfim, tinha que completar o que foi destruído, e foi muito destruído. Eu também tive uma vida um pouquinho meia apertada lá, participei dos partigiani, que eram... Os partigianos, eles se criaram dessa maneira.
Em 1943, mais ou menos, o Vittorio Emanuele III, que era o rei, porque aí tinha o rei e tinha Mussolini. O Mussolini ele tinha o exército dele, tinha a milícia dele, era uma coisa separada. E formou um governo fascista, que era diferente do monárquico. Então ele, o rei, fez um acordo com os aliados, se rendendo, porque ele viu que a coisa não ia mais para o lado nenhum, se rendeu e fez um acordo com os aliados. Nesse acordo com os italianos, com os monárquicos, o que aconteceu? O exército se desfez. E quando ele se desfez, a milícia do fascismo e o pessoal do exército do Hitler não queria que ele naturalmente se rendesse. E foram pegando ele, fuzilando, matando, fazendo, pintando. Então o que ele fez? Pegaram e foram nas montanhas, que era difícil os caras chegar lá, porque nas montanhas, lá as montanhas são meio altas. Lá não é que o carro armado vai lá, os autoblindados vão, não tinha jeito. Então eles ficavam lá em cima, eles estavam mais ou menos protegidos. Os americanos, vendo isso, falaram, olha, então vamos fazer uma coisa, nós vamos dar a você arma, munições, comida, coisa, tá? Mas vocês começam a fazer uma revolução na própria vossa terra lá e vão combater o fascismo e o hitlerismo. Então se formou o Partigiani, que era um forte. Então vinha aviões americanos que jogavam armas, jogavam munições, jogavam um monte de coisa. E nós entramos nisso aqui porque na minha casa era onde os partisanos faziam, o comando partigiano fazia todos os planos. Era um perigo danado, evidentemente que se os fascistas descobrissem isso, eles simplesmente matavam, não é que fizessem muita coisa, não. Que tinha inclusive uma lei lá que dizia, eu sei que o 15 que fez, o que ele falou? Cada alemão morto se mata 10 italianos. Pegavam os primeiros 10 italianos, criança, velho, velha, porque homens já não tinha mais, porque estava tudo no exército, botava no paredão e fuzilava na hora. Eu já vi, infelizmente, muitas dessas execuções. Então era uma coisa terrível, realmente a guerra, no final, era uma coisa tremenda. Então a gente queria também sair fora disso. Então também foi uma das razões que eu vim para o Brasil. Aqui no Brasil, como eu disse, no começo foi um pouquinho difícil, mas depois de pouco tempo me adaptei, aí arrumei a namorada, que hoje é minha mulher, então estava feliz da vida, não tinha mais problema. E assim fui andando. Meu irmão, que já estava aqui há 3 anos, para ele foi uma boa coisa que eu chegasse, e para mim foi maravilhoso ele estar aqui, porque ele me guiava, não faz isso, não faz aquilo, deixa de fazer isso. Ok, com isso, os dois trabalhavam numa firma, que era uma firma italiana, que produzia fornos elétricos. Naquele tempo não tinha fornos elétricos aqui no Brasil. Os fornos eram tudo a lenha, carvão, essa coisa. Então, essa firma, contratou técnicos na Itália e trouxe para o Brasil para fabricar esses fornos elétricos. E nós entramos nessa daí também. Depois de uns 2, 3 anos, o que aconteceu? Nós juntamos os 2 técnicos deles, eu, meu irmão e mais um outro que foi um vendedor, que era vendedor dessa firma, e montamos uma fábrica de fornos elétricos em Juiz de Fora. Aí começamos, aí a coisa estava andando relativamente bem. Naturalmente com as dificuldades de quem começa. Depois de uns tempos, começamos a sentir falta de pedidos. Aí chegou uma hora que não tinha pedido mais nenhum. E tinha uma fábrica montada com os empregados, você tinha que mandar embora os empregados, tal e coisa. Então eu falei para o meu irmão, vamos fazer uma coisa, vamos montar uma fábrica de biscoito, vamos iniciar ela e depois vamos vender. Em vez de vender o equipamento, vamos vender a fábrica do jeito que está. E realmente isso se realizou somente que 60 anos depois disso aí, que foi essa venda que nós fizemos agora.
Então fizemos isso e uma dificuldade danada em São Paulo. Fomos em São Paulo, porque São Paulo, como é hoje, é o centro do Brasil. Então você já faz uma coisa no lugar que te dá mais projeção. A Light, nós fomos lá, disse, olha, nós vamos precisar de tanta energia elétrica, não sei o quê, porque tinha crise de energia elétrica naquele tempo. Então, não tem problema, pode montar, não sei o quê, não sei o quê. Montamos uma fábrica, tudo pronto, tudo em ordem. Fomos lá ligar, não, ainda não dá, porque o mês que vem, bom, essa história ficou mais de 6 meses. Com a fábrica parada, gastando dinheiro que tinha pouco e tendo todas as dificuldades. Aí fomos em Mococa. Mococa era a única cidade do estado de São Paulo que tinha energia elétrica, porque naquele tempo, como se diz, a energia não era unificada. Cada um tinha uma usina num lugar e com isso produzia para aquela determinada área. E Mococa tinha muita energia elétrica. Mudamos então para Mococa, que é uma cidade muito pequenininha e, além de tudo, eles costumavam dizer que era fim de linha, porque a estrada chegava lá e parava, não ia para mais lugar nenhum. E não era geograficamente um bom lugar para se colocar uma indústria, mas tinha energia elétrica. E eles ajudaram muito também, uma cidade pequena, a indústria, dá emprego, tudo bem. Então, começamos lá. Quando melhorou a coisa da energia, fomos então para Ribeirão Preto. E aí sim que a coisa se solidificou. E depois passamos a outra fábrica, foi aqui em Goiânia. Por quê? Por causa da Lei 7.700. A Lei 7.700 foi uma lei muito bem feita. O que fazia essa lei? Tudo aquilo que você capitalizava na fábrica, eles te davam um crédito de ICM. Então, se eu gastasse 20 milhões na fábrica aqui em Goiás, o que eles faziam? Me davam 20 milhões de crédito de ICM, que era um baita do negócio. Então fizemos isso, trouxemos então a fábrica aqui e começamos a fábrica daqui. E daqui foi embora. Depois teve a história da rosquinha, que quem que não conhece a rosquinha da Mabel? Não existe nenhum brasileiro que não conheça a rosquinha Mabel. E, aliás, a rosquinha Mabel é até uma história que eu gosto de contar, porque é uma história muito boa. Eu estava na Itália, na casa de uma das minhas tias, e ela me falou, você quer conhecer o Hugo? Eu falei, quem é o Hugo? O Hugo é o proprietário de uma fábrica de biscoitos chamada Doria, uma das maiores da Europa, muito grande. Eu falei, lógico que me interessa. Ele falou, esse Hugo era aquele que levava pão na tua casa, que ele tinha uma padaria e levava pão na tua casa quando você era menino. Eu falei, mas lógico que eu quero. Então eu cheguei lá na fábrica, fiquei impressionado, porque é uma fábrica muito grande. Estava lá na portaria, eu vejo chegar um senhor já de idade, de bicicleta. Chega lá, ele falou, quem é seu escudro aqui? Eu falei, sou eu. Ah, muito prazer, não sei o que lá, papapá, eu conhecia seu pai, papapá, contou aquelas coisas. Ele me mostrou a fábrica, uma fábrica muito boa, o que nós tínhamos aqui era mais atrasada do que, mas era o que nós tínhamos, né? Aí, afinal, ele falou, não, eu quero lhe dar uma coisa. Por quê? Porque seu pai, quando eu precisei, ele me ajudou e muito. Então, eu quero lhe dar a coisa que mais temos de melhor aqui dentro da fábrica. É uma rosquinha. Eu falei, o que é? Porque não existia aqui ainda esse biscoito tipo rosquinha. É um biscoito assim, 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 assim. Me deu a coisa, fui lá no laboratório, tinha 2 engenheiros de alimentação lá. Ele falou, senhores, eu preciso falar em particular, por favor, voltem daqui uma meia hora. Botou os 2 para fora. Ele tinha um cara que se via que era do tempo dele, um senhor da idade dele ou até mais. Ele falou, me dá a receita da rosquinha. O camarada falou, do quê? A receita da rosquinha? Ele falou, vai buscar, senhor. Mas se via que ele se assustou com isso. Porque ele me falou, olha, eu vou te dar a coisa melhor que nós temos aqui dentro da fábrica. E não conta nem para os meus filhos, eu estou te dando em agradecimento àquilo que teu pai fez para nós. Quer dizer, ficou um troço muito, muito bacana. E aí ele me deu a rosquinha. Foi feita aqui
no Brasil e foi um sucesso. De cara foi um sucesso e jogou a Mabel lá em cima. Em poucos anos, a fábrica só fabricava rosquinha. Quando chegamos aqui em Goiás também, só fabricava rosquinha. Então, começou com isso, que foi uma coisa muito boa. E a coisa foi andando. Foi. Abrimos depois mais uma fábrica lá no Mato Grosso, uma no Sul, e com isso tivemos 5 fábricas. E aí, depois de não sei quantos anos que nós tínhamos 5 fábricas, como se diz, se realizou aquilo que nós falamos, que nós montávamos uma fábrica para vender. Vendemos ela para a Pepsi. Eu creio que a Mabel contribuiu tanto para o Brasil como mais para Goiás e também para o Brasil, inclusive no exterior, que nós exportávamos para 32 países. Então lá ia o nome Goiás para 32 países, inclusive nos Estados Unidos, que quando eu fui lá, morar lá, para lançar o Skinny, depois da Mabel veio o Skinny, que também foi outro sucesso. Tanto é que ganhamos um dos prêmios como é que ela chama, da Associação de Supermercados. Ganhamos por causa de dos 5 melhores produtos daquele ano lançados no Brasil. E, naturalmente, só tinha lá grandões, os únicos tupiniquim éramos nós com o Skinny, que fui muito bem recebido. Aí eu fui fabricar o Skinny nos Estados Unidos e importava biscoito e distribuía lá nos Estados Unidos. Então, o nome Goiás, ele foi para muitos lugares e foi de uma maneira, digamos, bem apresentada, tá? E onde ele foi sucesso. Então, eu creio que também devolvi um pouco aquilo que o Brasil me deu. Ele me deu muito e eu devolvi um pouquinho também disso tudo. E eu acho que, então, compensamos um pouquinho a coisa. Afora isso, tenho uma família maravilhosa, 2 filhos e uma filha que mora na Itália. Para a Itália também eu vim embora, mas mandei a filha para compensar. E, inclusive, ela vem aqui. Ela, a filha e 2 netinhos. Nós somos avós internacionais. Temos bisneto e neto brasileiro, mas também tem italiano. E ela vem aqui passar o Natal aqui, que deverá ser muito bom, todo mundo reunido aqui. Eu sempre fui um empreendedor. Eu faço uma coisa, depois que está realizada, eu tenho que começar outra, porque senão não me contento só com aquela lá. Essa é a base. E também foi por causa dos filhos, os filhos já estavam aptos a tocar a Mabel, como tocaram ela muito bem, especialmente o Sandro. Mas acontece que todo o pessoal acostumado comigo, eles não davam muito valor a eles. Eles eram os filhos do Sr. Nestor. Então, qualquer coisa que eles quisessem, que queria me mostrar, eles vinham mostrar para mim. Não mostrava para eles, vinham mostrar para mim. Eu falei, bom, enquanto eu não sair fora daqui, vocês não vão se realizar aqui. Então, essa foi a segunda razão que eu fui para lá. E depois, como te falei, eu gosto de fazer coisas. Eu sou meio atrapalhado. Quem sofre é a minha mulher, coitada, que ela tem que ir para onde eu vou. O produto Mabel é fabricado aqui no Brasil e exportado para lá. E a distribuição, eu fazia a distribuição, eu meus distribuidores lá, tá? Lá, os Estados Unidos é um mercado muito difícil. Por quê? Porque o mundo inteiro quer vender lá. Porque lá é o paraíso do consumo. Então, todo mundo quer vender lá. Então, não foi fácil encontrar o caminho para fazer isso. Mas, graças a Deus, quanto mais difícil, mais eu gosto. Então, aí achei o que eu queria. Então, lá, nós importávamos o biscoito. O Skinny não, foi fabricado lá. Começamos a pegar um equipamento daqui, mandamos para lá e começamos a fabricar o Skinny lá. Depois de 4 anos, nós éramos o corn chips mais vendido nos Estados Unidos. Então, porque era que eles dizem lá, o low fat, ou seja, baixa quantidade de gordura.
eles tinham, todos os salgadinhos deles tinham 25%, 30% de gordura, o nosso tinha 8%, 10%. Então era uma coisa impossível, de, bom, então não tem gosto nenhum, então come, experimenta, comia e dizia, puxa, não é que é bom mesmo? Então foi um sucesso, abriram logo as portas do supermercado para mandar, que ele foi fácil. Imagina, em 4 anos nós fomos era o terceiro corn chips, não salgadinho, porque salgadinho tem muito. Corn chips, que é o salgadinho de milho. O salgadinho de milho mais vendido nos Estados Unidos. Então aquilo foi uma vitória e tanto. Aí depois começamos a colocar pegava fabricante de snacks, de salgadinho, e importava daqui a máquina que fazia o formato, o resto tudo, ou seja, colocar gordura em cima, cozinhar, toda coisa, é tudo igual. Então dava a eles a licença, eles pagavam royalty para nós e nós vendíamos e foi assim que foi. Eu acho que o Brasil chegou num nível industrial muito bom. Acima de tudo, ele tem o pessoal que guia, que domina esse negócio, que cria coisas aqui, ele é mais, digamos assim, não digo mais inteligente, mas tem mais jeito. Por quê? Porque nasceu num país que é difícil, foi difícil e ainda é difícil você trabalhar aqui. Porque parece que tem um monte de coisas que são contra o progresso. Não é isso que seja proposital isso, mas é a situação, a maneira, sei lá, é o que é. E o problema é esse aqui. Mas o Brasil, quando se fala lá fora do Brasil, eles não sabem que no Brasil se fabricam aviões, se fabricam máquinas muito boas, se fabrica um monte de coisa. Porque quando se fala em Brasil lá fora, o que tem? 3 coisas: banana, café e futebol. O resto, ninguém sabe nada. O Brasil fabrica aviões, mas ninguém tem a mínima ideia. E acho que é falta do próprio Brasil, do Departamento do Exterior, em fazer essa propaganda. Devia se gastar um dinheiro. Se rouba tanto dinheiro, se joga fora tanto dinheiro, devia se gastar um dinheiro lá fora para fazer a outra coisa que se sabe lá é o carnaval. A única propaganda que faziam, agora menos mal que acabou, era essas mulheres meia pelada que dançavam no carnaval. Então o camarada tinha uma ideia completamente errada do que o Brasil é. E eu considero o Brasil um país muito industrializado e, além disso, o pessoal, o gerente, o administrador aqui, ele é muito mais evoluído do que lá fora. Se você pegasse, quando nós tínhamos uma inflação aqui, que chegou a 1.500%, 2.000%, e o Brasil conseguiu se sair fora. O camarada, eu me lembro, a gente soltava uma lista de preço toda semana. Essa é uma coisa impossível de você pensar. Se você fala para um americano, para um europeu, que isso, ele diz, não, isso como é que você faz? Quer dizer, os caras, se você pega um dirigente lá, você botava ele aqui, né, ele ia embora. Eu não consigo fazer isso. E o brasileiro conseguiu. E ele vira daqui, ajeita de lá e foi andando, e foi. Acabou a inflação e foi, tá. Então eu acho o poder administrativo do brasileiro muitíssimo bom, por causa devido às dificuldades. Porque um filho de pai rico não é grande coisa. Por quê? Porque nunca fui acostumado a brigar, a fazer, suportar pesos e coisas. Não. Mas quando o camarada começa a donar e sobe, aí então esse sabe, de qualquer jeito ele se vira. Eu acho realmente penso que é uma coisa necessária, porque essa união de todas as indústrias tem que ter, quando tem uma união de várias coisas, tem que ter uma unidade que distribui as coisas e comanda esse tipo de coisa. Ele, como representante, quando ele vai lá fora, ele é muito mais forte do que se fosse uma indústria ou um industrial que fosse lá. Então eu acho uma coisa necessária e, além de tudo, muito produtivo, que é o caso do SESI também. O SESI também é uma coisa, ele forma um monte de gente, porque o grande problema que tinha aqui no Brasil ainda tem, mas digamos bem, estão tirando um pouco, é que o SESI forma gente para poder trabalhar nas indústrias.
Então, forma desde praticamente novo uma mentalidade que faz com que essa pessoa já, quando entra no mercado de trabalho, ele já está mais ou menos sólido, entendendo o que é. Não é que ele vai no mercado para aprender, ele já sabe. Evidentemente que quando se aprende teoria, mas ele já sabe a teoria, bota ela em prática e a coisa vai. Então eu acho espetacular essa associação. Inclusive porque o Sandro vai ser presidente agora no dia 19, que eu estou aqui para fazer a posse também por causa disso. Em todo caso, eu fico muito orgulhoso de participar disso, porque eu pertenço ainda a um país que a história é a base de tudo. Na Itália se fala desde coisa do Júlio César. Eu me lembro que quando cheguei lá, Roma foi fundada nas 7 colinas de Roma, são colinas, e numa delas tinha a estátua do César Augusto. Então eu chegava lá, a primeira vez que cheguei lá, olhei para lá e falei, bom, eu estou olhando para uma coisa que 2000 anos atrás, gente olhava desse piso e olhando para esse monumento do jeito que estou olhando agora. Então a história lá faz parte disso, tem um monte de coisa. Então eu acho espetacular esse programa, porque o que falta no Brasil é história. O Brasil não tem história. A história que ele tem é uma história muito frágil, muito coisa. O Brasil tem muitas coisas para mostrar que ele não sabe mostrar. Não é por nada, somente por falta de estrutura. E esse tipo de coisa, como a SESI, Senai, essa Federação das Indústrias, mostra como tem que ser feito e faz, ele guarda. Então eu acho espetacular essa ideia aqui e eu fico muito honrado em participar dela.